Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certinho? Aqui que está falando é o Fabiano Krieger. A gente vai dar continuidade ao nosso vídeo sobre ESP32. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um sensor, o sensor de temperatura e umidade, o DHT11. Ele é um sensor muito utilizado, tá? Ele é um sensor muito utilizado e pelo fato também dele ter uma leitura rápida e trabalhar em tensões variáveis. Então ele faz uma leitura bastante rápida em um tempo muito menor que os outros e pode trabalhar em 3,3 ou 5 volts, que isso ajuda para utilizar em diversos microcontroladores. A gente vai montar também um código, tá? Utilizando a ideia do Arduino, que a gente conseguiu configurar ela no vídeo passado. Mostrei para vocês como fazer a configuração para poder utilizar com o ESP32. Vamos montar um código então. Vai ter algumas peculiaridades no código que eu vou mostrar para vocês, que eu modifiquei, que eu aprimorei o código, deixei melhor para vocês, para ficar mais elegante o projeto, para ficar mais de uma forma melhor de apresentar, melhor de ser visto. Então, primeiramente, a gente vai dar uma olhada no pinout do nosso sensor, tá? Então, como eu disse para vocês, ele é o DHT11, ele é um sensor de temperatura e umidade. Ele pode vir tanto num módulozinho pronto, como esse, tá? Soldado, ou também só o sensor, que é essa parte azul aqui. Hoje a gente vai usar no módulo pronto, tá? Então, as especificações dos pinos desse módulo é o seguinte. Esse primeiro pino aqui em cima é o DOUT, ou também em outros módulos pode vir escrito DATE, data, é o pino de dados. Esse pino de dados é responsável por levar a leitura que o sensor fez, tá? Que ele é um valor variável de 0 a 1020, 1022, em torno disso. Ele lê esse valor aqui e manda por esse pino para o nosso ESP. Por sua vez, a biblioteca que a gente vai instalar dentro do ESP faz essa conversão desse valor em temperatura e umidade, tá? Esse pino do meio, o GND ou Ground, que é o nosso terra, um neutro, tá? O de baixo é o VCC, tá? Que é o nosso pino de alimentação. Como eu disse para vocês, ele pode ser alimentado tanto em 3V3 quanto 5 volts, tá? Mas, muito cuidado, como a gente está usando o ESP32, ele é um microcontrolador que trabalha com uma tensão de 3V3. Então, a alimentação desse pino deve ser obrigatoriamente 3,3 volts, tá? Para não ocasionar algum dano no nosso ESP. Vamos dar uma olhada no nosso código. Então, aqui o que a gente tem? Primeiramente, antes de começar o código, tá? Uma coisa, organização. Sempre organize seus códigos muito bem, porque quando você tiver um código muito grande, o que pode acontecer? Você vai ter muita coisa no código, vai chegar uma certa etapa ali que você vai começar a se perder porque tem muita coisa, mais o que é o que. Então tenta sempre levar organizado desde o começo, desde o primeiro código. Vai que você faça um projeto muito grande, vai ter muita dificuldade de identificar onde é que está o erro, fazer alguma melhoria, alguma atualização. Então sempre é bom separar código, tá? Aqui, como vocês estão vendo, eu sempre separo entre espaços em branco. Então 4 espaços em branco, tá? É uma coisa, 4 espaços em branco já é outra, 2 espaços é a mesma classe, mas enfim, fica a critério de vocês. Só façam esse distanciamento de código para poder facilitar na hora de uma correção, na hora de um ajuste, um aprimoramento, ou achar algum erro, modificar, enfim. Então aqui em cima o que a gente começou? Incluindo as bibliotecas. Essas bibliotecas podem ser encontradas aqui, ó. Vocês podem vir em Sketch, incluir bibliotecas, gerenciador de bibliotecas, tá? Então esse gerenciador ele vai abrir um guia com todas as bibliotecas disponíveis, tá? Esse guia você pode digitar o nome da biblioteca específica, ele vai procurar, ó. Primeiramente ele vai abrir, vai atualizar as bibliotecas disponíveis, vai ver o que está instalado no sistema ou não, tá? E daí aqui em cima você pode digitar o nome da biblioteca que você deseja procurar, não precisa ser específica. Um exemplo, DHT, se colocar simplesmente DHT, ele vai procurar, vamos colocar aqui, DHT, ele vai procurar todas as bibliotecas que tem essa palavra-chave. Então é fácil,
de procurar, é fácil de instalar, tá? Não tem mistério nenhum. Então, ó, já procurou. O que a gente está usando aqui é esse aqui, ó, o DHT Sensor Library. A gente não vai instalar, porque eu já tenho instalado aqui, ó, pode ver que não aparece para instalar. Se fosse a outra de cima, já tem a opção de instalar, tá? Então essa biblioteca eu já tenho instalada na IDE. E também aqui, ó, a gente vai usar também a Adafruit Sensor, tá? Que é uma biblioteca de leitura. É mesmo sistema, tá? Adafruit, é só digitar aqui que ele vai procurar essa biblioteca para vocês, tá? Só procurando aqui Adafruit, procurando essa biblioteca, vocês instalem ela na IDE, é padrão, tá? Você pode ver que se você já tiver instalada ela vai aparecer aqui que está instalada. Vamos colocar mais específico aqui, Adafruit Sensor. Aqui, ó, Adafruit Unifluid Sensor. Essa aqui que a gente vai usar, tá? Essa aqui, específica essa aqui, que é uma biblioteca de leitura, tá? Então, adicionando ela, vocês vão instalar aqui, ela vai adicionar na Arduino IDE. Vocês fechem e vão aqui em Sketch, incluir biblioteca, e vão procurar essas duas bibliotecas que a gente fez o download, tá? Que é a DHT Sensor Library, que a gente fez agora, e a Adafruit Sensor. Clicando em cima, vocês podem ver que ela já faz ela já adiciona a biblioteca no escopo, em cima. Então, a biblioteca que vocês selecionar, ela já adiciona em cima. Eu vou deixar as bibliotecas disponíveis para vocês também na descrição do vídeo, tá? Se alguém não conseguir encontrar na IDE, então é só fazer o download da biblioteca. E daí vocês vêm aqui em Sketch, incluir biblioteca, tá? Vocês sobem até o topo aqui, ele vai dar a opção para descompactar a biblioteca a partir de uma pasta zip, ó. Incluir biblioteca.zip. Então, clicando aqui, ele vai abrir a pasta e vocês procuram onde foi baixada a biblioteca, que eu postei nos comentários embaixo aqui, e fazem a instalação, tá? Ele vai abrir uma pasta aqui, se está em download, enfim, vocês clicam em procura a biblioteca e dão 2 cliques que ela automaticamente instala para vocês. Então, aqui é a inclusão das bibliotecas, tá? Mais para baixo a gente definiu o pino que a gente está utilizando, tá? Que eu estou utilizando aqui no meu projeto o pino 4. Tem uma peculiaridade, tá? O ESP32, eu já deixei comentado aqui do lado para vocês, tá? Ele só pode ser utilizado para o sensor de temperatura, o pino 3, o pino 4, o 5, o 12, o 13 ou o 14. Então, um desses aqui você pode utilizar. Não utilize outros que não vai funcionar, tá? Ele não vai ler ou ele vai dar um valor muito errado, tá? Então, procurem sempre usar essas portas, esses pinos, para poder fazer a leitura do sensor. Aqui, instanciamento de objetos. Aqui a gente definiu o tipo que a gente está usando, tá? Coloquei hashtag define tipo, DHT tipo. Eu estou utilizando o DHT11. Se alguém tiver o 22 ou 21, é simples, é só descomentar essa linha e comentar essa, tá? Então, só comentar essa e descomentar que você tiver em casa utilizando. Tá? Então, esse código serve para tanto dos três, o 11, o 22 ou o 21. Aqui a gente está definindo variáveis para o nosso DHT. Primeiramente, a gente chama o nosso DHT, chama a nossa biblioteca aqui, ó, DHT. E eu defini como DHT minúsculo, tá? Pode ser qualquer outro nome, desde que vocês saibam qual estão utilizando lá embaixo, chamem ela. E ela vai chamar o que? O pino, DHT pino, que é o que vem a leitura de dados do sensor para o ESP, que vem os dados, tá? E o tipo do DHT que a gente está utilizando. No nosso caso é o 11, tá? Aqui está o macetezinho que eu falei para vocês. Eu defini float umid, que é a umidade, tá? Float porque a gente vai usar números com vírgulas, tá? Não vai ser 1, 2, 3, vai ser 1,10, 1,5, 1,12 e assim em diante. Tanto para temperatura quanto para umidade, então float, tá? Aqui eu defini float, umidade atual e temperatura atual, por quê? Como o nosso sensor ele faz uma leitura muito rápida dos valores,
Quando você mandar exibir os valores da temperatura e umidade na tela, ele vai exibir muito rapidamente, tá? E ele vai exibir os mesmos valores. Então é desnecessário, ele vai ficar exibindo 22 graus, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, entendeu? Ele vai fazer uma lista com esse valor até tu desligar o sistema, e isso é desnecessário. Acaba prejudicando, porque se tu precisar olhar outra informação, ele não vai te deixar, vai só ficar atualizando esse sensor na frente. Então, no nosso código mais abaixo eu vou explicar o porquê que eu usei, como eu fiz, porque ele vai comparar a umidade do sensor com a umidade lida atualmente. Se for diferente, ele atualiza. Se for igual, não tem por que atualizar. É o mesmo valor. Então, ele imprime uma vez só na tela. Ele só vai atualizar, como isso para vocês, se a umidade atual for diferente da umidade lida pelo sensor. Mas mais para baixo no código eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui tem o nosso setup, void setup, tá? Que a gente vai iniciar a nossa serial begin. Eu iniciei em 115.200, tá? Vai também iniciar o nosso DHT, então dht.begin. Então o nosso setup ele vai primeiro ler essas informações para depois executar o loop do programa. Então logo aqui no loop a gente tem a leitura, então a humidity, como eu declarei lá em cima como float, ela vai receber o valor da umidade, lida pelo sensor da umidade. E a temperatura vai receber o valor, lida pelo sensor da temperatura, no caso, né? A variável temperatura. Então aqui deixei para fazer um código mais bacana. O que acontece? Se porventura vier dar problema do sensor, ele vai mostrar uma mensagem como falha ao ler o DHT. Então quer dizer o que? Se ele der problema, ele vai empacar numa temperatura 22 graus, por exemplo. Você não vai saber se ele está funcionando, se ele não está, se ele está funcionando corretamente ou não, porque ele vai estar mostrando uma temperatura, tá? Então o que acontece? Se o valor da umidade ou o valor da temperatura for nulo, então um ou outro for nulo que ele não conseguir ler, ele vai entrar aqui nessa condição e vai imprimir para nós falha ao ler o DHT, para a gente ter uma noção se ele está ou não funcionando corretamente. Então, se ele estiver lendo corretamente, ele entra aqui se não, e vem nessa condição. Se a umidade atual, então primeiramente, quando você ligar pela primeira vez, a umidade atual vai ser 0, tá? Se a umidade atual for diferente da umidade lida pelo sensor, diferente esse nosso ponto de exclamação e igualzinho do lado, então se ele for diferente da umidade lida do sensor, ele desce para a condição e atualiza os valores, temperatura e da umidade, tá? Então, se a umidade atual for diferente da umidade, ou a temperatura atual for diferente da temperatura, então ele desce. Então, qualquer uma dessas condições aqui, se forem verdadeiras, ela desce e faz a atualização das duas, entendeu? Então, ele só vai fazer a atualização se for diferente. Então, na segunda leitura, por exemplo, a primeira leitura for 50% de umidade, e aqui foi 0, ele desce e atualiza. Então, agora aqui é 50 e aqui é 50. Enquanto ele não mudar a temperatura do sensor ou a umidade do sensor, ele não vai mandar atualizar. Então ele vai manter aquele valor na tela. Porque acontece que ele vai ficar piscando. Nós vamos usar um display LCD na próxima aula, tá? Com esse mesmo sensor, usando uma comunicação I2C. Vocês vão ver que o LCD vai ficar piscando muito rápido. E isso vai incomodar bastante. Então isso impede. Ele vai só piscar, só vai atualizar se necessário. Se não for necessário, não tiver diferença da temperatura, não tem o porquê, entende? Então, serial print, então ele imprime a palavra temperatura, ponto, temp, ponto, serial print temperatura, esse vírgula zero que significa o quê? Que eu quero só valores inteiros, mas, digamos, 22 graus, se eu quiser 22, alguma coisa que ele for, então é só remover esse vírgula zero, tá? Então remove esse vírgula zero, ele vai te dar 22,10, 22,9, 22,20, entendeu? Tanto para a umidade quanto para a temperatura. Então aqui é só remover esse vírgula zero depois. Então ele vai imprimir o simples graus, o nome é graus, ele vai imprimir humidity, ponto, a variável umidade lida do sensor, tanto a umidade quanto a temperatura é a variável armazenada do sensor aqui em cima. Então, umidade, ele vai gravar a umidade do sensor na variável umidade.
e aqui embaixo ele vai ler essa variável, tá? E aqui eu deixei só para dar uma separação no código, tá? Na impressão, para vocês verem que fica mais separado, tá? Então, carregando esse código aqui, compilando ele aqui em cima em carregar, vocês vão aqui em abrir o monitor serial, ó. Vocês vão ver que já começa a imprimir, 21,30, ó. Aqui eu estou usando duas casas. Podem ver que ele só faz a atualização se tiver diferença de valores. Se não tiver diferença, ó, 30, 40, aqui mudou 30, aqui mudou 40. Então ele só imprime se tiver diferença de valores. Tá? Se não tiver diferença, não tem por que ficar imprimindo diversas vezes o mesmo valor. Então ele imprime só se necessário. E como eu disse para vocês, se vocês quiserem usar só o valor inteiro, 21 graus e 82%, então vocês vêm aqui depois da variável temperatura, vírgula, 0. E umidade também, vírgula, 0. Se vocês quiserem os dois. E vão aqui em carregar código, então ele vai fazer todo o compilamento do código. Ele vai compilar, ele vai mandar carregar no ESP. Você pode ver, ele demora uns segundinhos, tá? É uma coisa rápida, porque o código é um código, não é um código tão extenso, tá? É um código pequeno. Só mais um momentinho. E como eu disse para vocês, tá? No próximo vídeo eu vou ensinar a usar o display LCD, tá? Eu vou mostrar ele funcionando tudo com esse sensor, usando a comunicação I2C. Vocês vão ver que bacana que fica. Fica muito profissional agregar um LCD no projeto, tá? É uma coisa bem top. Então ele está compilando aqui. Só mais um segundinho. Ele vai começar a carregar. Ele vai pedir para tu apertar o pino boot, tá? Do ESP. Então vocês vão no ESP, segurem pressionado até ele começar a carregar o código. Ó, começou, pode soltar, que ele vai fazer o carregamento. Pronto. Abrindo a serial novamente, tá? Vocês vão ver que agora ele não vai mais imprimir o valor 0 depois da vírgula, ó, só número inteiro, 21,83. Então, ó, 21,83. Claro, aqui ele fez uma atualização depois da casa, por isso que ele está mostrando, ó. Deve ter atualizado o valor depois da vírgula. Mas enfim, aí fica a critério de vocês, como vocês acharem melhor, mais sofisticado e mais agradável no projeto de vocês. Bom, então por hoje era isso, tá? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos que eu vou postando. Tem vídeo toda quarta-feira, às 21 horas, tá? Obrigado por vocês terem assistido até aqui, tá? Então, aguarde o próximo vídeo. Valeu, tchau!